Fala aí, traders, beleza? Pessoal, passando aqui para mostrar para vocês as mudanças que tiver aí o nosso GamesBot. Ele teve uma mudança aí de design e mudança de servidor para tornar um pouquinho mais rápido a questão aí do bot, do download, instalação, as operações para não ter delay, não ter bug. Então, foi feitas algumas alterações, vocês viram, né, nos últimos dias aí na parte da tarde ele ficou off, justamente por conta da troca aí de servidor. Então hoje ele está um pouquinho melhor do que estava ontem. A tendência aí com o tempo é só melhorar. Mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer o download. Antes o download era um arquivo de WinRAR onde vocês baixavam e passavam para a pasta. Agora é um instalador mesmo. Vocês vão instalar, tem um ícone aí criado na área de trabalho de vocês para vocês utilizarem. E então vou mostrar para vocês aqui como vocês vão fazer o download. Só entrar aí no nosso site, vir aqui em robô GamesBot, vocês vão parar aqui nessa página. Vocês talvez estejam assistindo o vídeo aí já através daqui dessa página, mas é só vir aqui, ó, em baixar agora o robô. Clicando em baixar agora, você vai ser redirecionado lá pro Google Drive, onde você vai clicar em download, esperar ele carregar aí o download. Eu não vou até completar o download porque eu já tenho ele aqui na minha máquina, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a tela aqui que vai aparecer. Aparecer uma telinha assim ou parecida para vocês, para salvarem o arquivo aí no computador de vocês. Basta vocês salvarem ele aí na máquina de vocês. Deixa eu minimizar aqui. E vai vir este instalador, tá bom? Vai vir esse ícone aqui. Para instalar basta vocês clicarem aí duas vezes, colocar em executar. Vai vir essa opção aqui da linguagem, você coloca português brasileiro. Basta vocês colocarem avançar e instalar. Aí ele vai instalar ele aí na máquina de vocês. Instalado, eu já tenho ele instalado aqui, eu só fiz o processo ali mesmo para mostrar para vocês. Eu já estou com ele instalado aqui. Depois da instalação, basta você clicar duas vezes lá no ícone que vai abrir aí o robô. O robô vai abrir assim para vocês, ó. Ele vai abrir dessa forma. Aqui já é uma modificação aqui no layout. Antes nós tínhamos uma tela inicial, onde era dividida, né, a tela inicial do logotipo aqui do conectar, juntamente com a lista. Agora eles estão separados em dois, tá? Em duas abas diferentes. Para ficar mais fácil a visualização aqui da sua lista, das suas informações, não ficar tudo aglomerado num cantinho aqui como estava antes, tá bom? Então tá agora tudo em uma aba só, até para ficar mais fácil aqui vocês darem uma olhadinha aqui nesse log aqui, copiar o log e ver tudo direitinho, tá? Quanto às configurações continuam as mesmas, apenas a disposição aqui dos itens que antes estava um pouquinho alinhado aqui também para a direita, tá tudo juntinho aqui no canto, mas os itens são os mesmos. A utilização deles aqui não mudou em nada, vocês vão continuar utilizando da mesma forma, tá bom? Mas agora passando para as pessoas que estão iniciando agora com o robô, como que funciona, as funcionalidades deles aqui, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês, tá bom? Aqui em configurações nós temos duas opções, resultado por taxa e resultado pela IQ. O que que acontece? Esse resultado da IQ já é antigo. Todo robô que trabalhava com operações na IQ, eles trabalhavam através do resultado da IQ. E o que que acontecia? Quando ia para a operação de martingale, por ter que aguardar se deu win ou loss na operação, a corretora, a IQ no caso, ela demora de 5 a 7 segundos para poder abrir um martingale por conta junto com o robô, por conta da demora de passar a informação. Então ela demora em torno de 4, 5 segundos para passar a informação para o robô se deu win ou se deu loss. Aí mais um segundinho ali para poder abrir o robô abrir a operação caso tenha dado loss. Então ia de 5 a 7 segundos o delay no gale. E muitas pessoas acabam perdendo as operações por conta do delay no gale. Então esse daqui é o resultado da IQ padrão. Agora foi adicionado o resultado por taxa. Como que funciona esse resultado por taxa? Faltando 2 segundos, você pode colocar aqui, tá? Vai vir por padrão aqui 5 segundos, mas você pode colocar aqui 2 segundos. E o que vai acontecer? 2 segundos antes de finalizar aquela operação, a primeira operação que o robô abriu, ele vai analisar, tá dando win ou tá dando loss. Se tiver dando loss na operação para você, ele já vai antecipar o martingale, trabalhando o martingale aí com 1 segundo ou entrando no tempo exato que era para poder abrir o martingale. Então ele vai tirar esse delay no gale para você.
Então ele já abre um pouquinho antecipado para você esse martingale. Agora, como toda função que requer essa questão de martingale para todos os robôs que trabalham no mercado hoje, trabalham com resultado por taxa, quais os prós e contras? O pró é que você não vai ter mais delay no gale. Qual que é o contra? O contra é que ele vai analisar 2 segundos antes. Então, por exemplo, as velas que terminam em doji. Se a vela estiver terminando em doji, então, dando o exemplo aqui de uma operação, está dando loss, está dando win na operação. Faltando 2 segundos, ele viu lá está dando win. Então ele fala, opa, não vou abrir o martingale. Daí no último segundo a vela reverte, porque estava próximo de um doji quando o robô analisou. A vela desceu e deu loss para você. Foi contra a sua operação e deu loss para você. O que vai acontecer? Ele não vai abrir o martingale, porque ele já tinha identificado que tinha dado win na operação. Então ele não abre o martingale, dá loss na primeira operação e você acaba perdendo sem abrir o martingale. Qual outro caso que pode acontecer? Tá dando loss na operação, ele fala, opa, vou abrir o martingale. Faltando 1 segundo, ele vira e dá win na operação. E mesmo assim ele abre o martingale. Então o que pode acontecer? Dá loss no martingale. Então no caso, você perdeu o martingale, mas ganhou a primeira operação. Então você não vai sair perdendo, logicamente, como se tivesse perdido uma operação com martingale geral. Você vai sair perdendo um pouquinho menos porque deu win na primeira operação. E loss no martingale. Então você sai perdendo ali uma porcentagem. Então é um outro contra aí que pode acontecer. Um pró que pode acontecer é ele reverter, tá dando loss, nos últimos segundos ele reverter e der win. E ele abrir o martingale e der win também, que você ganha duplicado. Então tem essas chances, né, de acontecer isso. Então o errado pode dar muito certo ainda de você ganhar duplicado. Então todas essas questões, tanto de você esperar resultado da IQ, tem o pró e o contra. O pró é que você vai esperar e ele vai abrir sempre o seu martingale. Não vai acontecer aquelas questões da vela curta ali, né, com o corpo pequeno, que tem o resultado por taxa. O contra é que ele vai abrir de 5 a 7 segundos de delay. Resultado por taxa, o pró, ele não pega delay no gale, mas ele pode ter essa questão aí de dar win ou loss no finalzinho da operação e abrir um martingale para você, sendo que não precisa, ou não abrir o martingale, e tem essas questões. Qual que é a minha opinião sobre isso? Sempre trabalhar para o resultado por taxa. Por quê? Toda operação de martingale você vai pegar delay de 5 a 7 segundos, que é um delay muito grande, e você pode perder uma operação por conta disso. E o resultado por taxa não é toda vela que termina com um corpo tão pequeno, brigando ali entre win ou entre loss. Então a chance que você tem de perder uma operação no martingale é muito maior, no delay do martingale, né? É muito maior do que você perder uma operação nessa questão do resultado por taxa. Até porque você pode ganhar duplicado nesse resultado por taxa. Então, na minha opinião, vale muito mais a pena vocês trabalharem com resultado por taxa, tá bom? Aqui o tipo de operação, se é na digital, na binária ou maior payout. Recomendo vocês trabalharem com maior payout. Não operar perto de notícias. Então ele vai analisar as notícias do mercado. No caso aqui vão aparecer as notícias do dia. Ele vai analisar notícias do dia e não vai operar sobre as notícias do mercado. Então aqui no caso você pode colocar 30 minutos antes e 30 depois. Caso vocês utilizem uma lista de fora, uma lista que eu não conheço, uma lista de alguma outra sala, eu aconselho vocês deixarem ativo ou perguntarem para o dono de sala. Vocês fazem uma pré-análise das notícias, se eles falarem que não, vocês ativam. Se eles falarem que fazem uma pré-análise, vocês não precisam ativar. Na questão aqui da Gains, nós analisamos as notícias. Se nós vemos que tem um sinal dentro da notícia, nós analisamos se aquele sinal é bom para a notícia ou é ruim, se está indo em direção à notícia ou não. Então nós temos uma chance maior de acertar esses sinais dentro das notícias. Tanto que nossa assertividade está muito boa referente a isso. Então, se estiver utilizando os nossos sinais, você não precisa trabalhar com essa questão de análise aqui de notícias, tá bom? Histórico de velas. Esse histórico de velas aqui, configuração, né, de contra-tendência, é através de histórico de velas, quantidade de velas. Então, o que acontece? Ele vai analisar, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Então, por exemplo, vocês colocaram aqui 50 velas. 100 velas, desculpa. 100 velas, ele sempre vai analisar 55% da quantidade de velas. Então, se você ativou isso, você tem uma entrada para put, ele vai analisar as últimas 100 velas daquele time frame de put. Se 55 velas, né, que é 55% desse histórico,
forem a favor da operação que é put, forem velas vermelhas, ele entra. Se não forem, ele cancela a operação e não entra na operação. Mesma coisa para call. Se for uma entrada para call, 55 velas forem a favor, ele entra. Se não forem, ele cancela. É sempre a maioria, tá bom? Ele sempre vai contar a maioria como 55% aí. Eu recomendo vocês deixarem de 20 ou 30 velas, que são operações aí que o pessoal utiliza e acaba sendo bem assertiva, tá? Vamos aqui para configurar a banca. Essa parte de configurar a banca, você pode definir o valor que você quer que o robô gerencie. Então, por exemplo, você tem R$1.000 de banca, você quer que ele gerencie os 1.000, você pode colocar 1.000. Só que, por exemplo, você tem R$1.000 de banca, você fala, não, eu não quero que ele gerencie, faça esse gerenciamento dele através de 1.000, eu só quero que ele faça através de 500. Então você pode colocar 500, que ele não vai pegar o valor total do que você tem na corretora da sua banca. Ele vai gerenciar o que você tem aqui apenas, tá? O que você colocar aqui. Se você tem R$1.000, você quer colocar 100 para ele gerenciar, ele vai gerenciar só 100, tá bom? Eu recomendo o mínimo para trabalhar com o robô R$150, tá? 150 eu vou falar para vocês depois porque quando eu vou falar aí sobre gerenciamento para vocês. Percentual, sempre nota aqui se está em percentual ou valor. Por quê? Por exemplo, nós temos uma banca lá de R$1.000 gerenciando, nós colocamos aqui em valor. Falar, eu quero fazer aqui entradas a R$10. E o martingale aqui a R$20 e aqui o segundo a 30. Você coloca que você está fazendo o valor aqui em reais. Se você mudar isso daqui para percentual, ele vai fazer 10% da sua banca. Então ele vai fazer entradas aqui 10% de 1.000, 100. Ele vai fazer entradas a R$100. Então olha a diferença. Se você não notar aqui se está em valor ou percentual. Ele faz operações aqui a R$100 ao invés de R$10 que você queria. Então cuidado, tá? Cuidado aqui com essa questão, percentual ou valor. E o mesmo aqui, ó, aqui embaixo. Para tipo de stop, em stop loss, a mesma coisa, percentual ou valor. 10% é R$100. Se você colocar ali R$10, é R$10, tá? Então, tomem cuidado em percentual ou valor. Payout mínimo eu sempre recomendo vocês trabalharem com 76% no mínimo. Quer colocar 80%? Coloca, 85% coloca, isso vai de vocês. Recomendo no mínimo aí 76%. Abaixo disso não é tão interessante operar no mercado, porque caso você tome um loss, fica muito difícil você recuperar, dependendo do gerenciamento que você está trabalhando. Fica praticamente impossível você recuperar naquele dia por conta daquele payout baixo. Então, na minha opinião, não vale a pena abaixo disso. Quantidade de martingales depende da sala de sinais que você está trabalhando e depende do seu gerenciamento. Vou falar isso também no gerenciamento, tá? Daqui a pouquinho, depois de passar as funções, eu falo para vocês aí sobre o gerenciamento. Aqui eu já falei stop gain e stop loss sobre o percentual. Você que define aqui o seu percentual. Vou falar no gerenciamento sobre isso também. Aqui essa opção, utilizar pré-stop loss. O que acontece com essa utilização de pré-stop loss? Por exemplo, você está gerenciando sua banca no dia, você pegou um dia ruim. Você está lá com 9%, perdendo 9%, quase batendo seu stop loss. E a sua próxima entrada é de 3%, por exemplo, da banca. No caso, se você perder, você está perdendo 9%, se você perder mais 3%, você vai perder 12%. Ele vai ultrapassar o seu stop loss. No caso do pré-stop loss, ele vai bater aqueles 9% e não vai operar, porque ele vai ver que com aqueles 3% de entrada, o próximo vai ultrapassar o seu stop loss. Então ele não faz a entrada para você. Então eu recomendo você deixar aqui esse utilizar pré-stop loss ativo, tá bom? Deixa ele ativo aí para preservar a sua banca, ele não ultrapassar. Porque imagina você está indo para o segundo martingale e aqui seu stop era de 10%, você está 9,99% aqui. Ele vai para o segundo martingale lá de, por exemplo, 5%. Você vai perder 15% o total da sua banca. Por conta de 0,01% aqui você pode perder um total lá de 15% da sua banca, tá bom? Então não vale o risco. Então eu recomendo deixar esse pré-stop loss aqui ativo, tá bom? Agora vamos para Sorus Gali. Aqui essa opção de Sorus Gali eu vou passar daqui a pouquinho para vocês na planilha. Daqui a pouquinho não, já vou abrir a planilha aqui para vocês para mostrar como que funciona. Aqui, Sorus Gali. Como que vai funcionar aqui essa planilha? Primeiro você vai definir aqui o seu payout, tá? Você pode definir aqui o payout que você quer. Vou colocar 76% que é o nosso mínimo. Vamos definir aqui a nossa banca de R$1.000. Depois de definido o payout e a nossa banca, a gente vai definir aqui fator recuperador de recuperação. Se a gente colocar 0,50 ali, ó, é o modo agressivo lá do robô. 0,40 moderado e 0,0
é o conservador. São esses valores aqui do robô. Agressivo, moderado e conservador. Então você pode gerenciar isso daqui dentro, ó. Você pode definir. Aqui no caso ele está agressivo. Vamos fazer aqui uma simulação para vocês de modo agressivo. Então, como que nós vamos definir aqui o gerenciamento que nós vamos usar e simular aqui para ver quanto que a gente vai colocar aqui nesse valor aqui de entrada, ó. Se você quiser utilizar tal Sorus Gali, não esqueçam de ativar sempre aqui. Depois que você ativa aqui usar Sorus Gali, vocês desativam essa opção aqui de entrada fixa. Só deixa ativa a quantidade de Martingale, porque ele vai ler a quantidade de Martingale sempre aqui, ó. Esse valor, essa questão aqui de configurações de entrada, ele sempre vai ler. Mas ele vai desconsiderar aqui, ó, essas configurações de entrada fixa aqui, ó. Tá? Ele desconsidera essa para considerar essa. Se você deixa isso desativado, ele considera essa e desconsidera essa. Então aqui ativaríamos. E como que a gente definiria aqui o nosso Sorus Gali? Por exemplo, se nós queremos aceitar que o robô, ele, para a gente conseguir definir nosso stop gain, nosso stop loss aqui, né? Que nós queremos fazer essa simulação para que o robô aceite até 2 loss com 1 martingale. Então o que a gente faria? Na primeira operação o robô tomou loss, na segunda, no primeiro martingale tomou loss. Aí depois ele foi para o próximo sinal, tomou loss na primeira operação e tomou loss no martingale. Então aqui no caso ele perdeu a primeira operação e martingale, depois primeira operação e martingale de novo. Certo? Então aqui no caso ele perdeu 2 sinais em sequência e já dá a porcentagem aqui pra gente. Quanto que a gente perdeu? 15,72%. Então o que nós faríamos aqui? Nós viríamos aqui no robô, se a gente está querendo aceitar 2 sinais de loss com 1 martingale no Sorus Gali, a gente vem aqui no robô e coloca o stop loss de 15,70%. No caso aqui nem 15,72%, a gente pode colocar até 16%. Porque 15,72% com pré-stop loss ativo, a próxima operação ele já não abriria porque ultrapassaria nosso stop loss. Então a gente colocaria aqui desta forma. Se a gente quiser diminuir essa porcentagem aqui de perda, para poder alinhar ela, o que a gente pode fazer? Diminuir o valor de entrada. Aqui as entradas estão de 1%. E se a gente colocar aqui uma entrada de 0,50 aqui por cento, de 0,5%? Ó como já caiu lá a porcentagem, caiu para 9,51%. Então aqui no caso a gente poderia mudar para 10%. Só que cada entrada que a gente colocar aqui, menor, vai ser mais difícil para a gente bater a meta. A gente sempre tem que notar o valor da primeira entrada. Porque, por exemplo, se eu mudo aqui para 0,01%, o valor de 0,1%, o valor aqui de entrada é de R$1. R$1 não cobre o valor da IQ, então não posso colocar 0,1%. Então tem que ver a minha banca. Se a minha banca, por exemplo, aqui for de R$200, 0,50% dá R$1, ó. Eu já não consigo fazer. Teria que ser no mínimo de 1% a minha entrada. Então vocês podem ir fazendo aqui essas análises para poder ver qual valor aqui vocês vão colocar de stop loss e definir também o stop gain de vocês. Então, por exemplo, tive o win na primeira operação, tive o win na segunda operação. Então aqui no caso, se eu ganhei as duas primeiras, eu bati 2,10%. Então se eu tive 2 wins direto, eu já bati aqui 2% da minha meta. Então, por exemplo, você quer 5%, então você vai colocando o gain aqui. 5%. Onde que ele para? Com 5% aqui, ó, 4,96%. Vocês teriam que acertar 1, 2, 3, 4, 5 operações para bater 5%. Isso com o valor aqui de entrada de 1% da banca de vocês. Então, caso vocês errem 2 operações, como eu mostrei lá para vocês, vocês perderiam 15%. Aqui, ó, 16% colocariam lá no robô. E no caso de ganho, se vocês querem 5% de ganho, aqui no caso ele chegaria aqui, ó, a quase 5%. Payout é 76%, sempre o payout fica um pouquinho acima, né? Então se ele acertasse as 5 primeiras operações, ele batia a meta. Então você fala, então esse resultado tá bom para mim. Então vocês vêm aqui, coloca 5% de stop gain. E 16% seria o stop loss de vocês. O stop loss de vocês sempre vai ser mais alto por conta do martingale. Ele precisa sustentar o martingale que você toma no mercado. Se vocês colocarem, por exemplo, aqui 5% para 5%, aqui no caso, se vocês perdem a primeira operação, perdem a segunda operação,
vocês vão para o segundo sinal e perde, vocês já perderam 100%. Ele não vai nem para o martingale do segundo sinal. Então já ultrapassaria seu stop loss. Se tivesse com o pré-stop loss, ele perderia só um sinal e já pararia. Porque nessa operação aqui ele já não entraria, porque ele ultrapassaria seu stop loss. Tá bom? Então o seu stop loss sempre vai ter que ser maior do que o seu stop gain por conta da utilização do martingale. Ele precisa sustentar, sua banca precisa sustentar o martingale. Tá bom? E aqui vocês podem mudar também. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Vocês perdendo duas operações. Isso no modo agressivo. Mas se vocês mudarem aqui para 0,40, ali vocês estão perdendo 15,72%. Agora, 15,06%. Mas se vocês mudarem para o modo conservador, aqui ó, se vocês vão perder 12%. Vocês perderiam 12%. De 15% no modo conservador, vocês estariam perdendo 12% da banca de vocês. E aqui por que ficou zerado? Porque ele acerta a operação. Então no modo conservador, ele vai perdendo, mas o momento que ele acertar, ele recupera tudo que você perdeu. E você fica no 0 a 0. No modo moderado, ele vai sair com 0,40% de lucro. Então aqui ó, ele saiu com 0,46 centavos de lucro quando ele voltou a acertar. Aqui no caso, modo agressivo, 0,5% de lucro. Ele saiu lá com um pouquinho a mais de lucro para vocês, tá bom? Então isso daqui vocês podem ir simulando, trabalhar essa planilha para poder ver qual que é o melhor gerenciamento para vocês trabalharem aqui nessa opção de Soros Gali, tá? Agora eu vou falar para vocês qual gerenciamento vocês podem trabalhar através de entradas fixas. Entradas fixas, esse gerenciamento que eu vou passar aqui é o gerenciamento padrão que nós passamos para todo mundo, a base desse gerenciamento e que eu aconselho a trabalhar porque o pessoal está conseguindo um resultado legal através desse gerenciamento, tá? Primeiramente, vocês podem deixar aqui resultado por taxa. Vim aqui, ó, diminuir delay no Gali, 2 segundos, maior payout. Se for outra sala, não operar perto de notícias. Se for a nossa, pode tirar. Não operar contra tendência. Pode deixar ativo com 20 ou 30 velas, você escolhe. Valor da banca de vocês. Aí chega aqui nessa parte. Valor da primeira entrada. Vocês vão trabalhar aí com 1,5% a primeira entrada. Primeiro martingale, 2,25%, onde ele vai recuperar o que você perdeu na primeira e sair com um pouquinho ali de lucro, dependendo do payout. Gali 2, 3,37%. No caso do Gali 2, ele não vai recuperar o valor total da banca, tá? Não vai recuperar o valor total que você perdeu. Ele vai recuperar boa parte aqui, caso ele ganhe no Gali 2, para você continuar no mercado. E não correndo risco caso ele perca, você não perdendo muito. Então eu recomendo utilizar com essas configurações, porque se ele ganhar no Gali 2, você vai sair perdendo um pouquinho aí, mas você tem a chance de continuar no mercado ainda recuperando para tentar buscar ainda a sua meta do dia. E caso você perca, você não vai estar perdendo muito da sua banca. Então com essas configurações aqui, primeiramente aqui o payout, tá? Como eu falei para vocês, 76%. E aqui quantidade de gales. Você pode trabalhar com 2 para usar essa configuração aqui. Stop win do dia, o stop gain, né? Se o stop gain ali do dia, você pode trabalhar para 2 martingales com 3,5%. 3,5% ao dia. E seu stop loss de 7,5% ao dia. Agora, o porquê desse stop loss e esse stop gain? O stop loss de 7,5% ao dia, ele seguraria aí um loss com 2 martingales. Então, se você tomar um loss com 2 martingales, você já vai estar batendo o seu stop loss ali do dia, tá? Você bate seu stop loss do dia se você errar uma operação aqui com 2 martingales. E o stop gain, uma operação só com 2 martingales, tá? Uma operação só com 2 martingales, você já bate seu stop loss, já está indicando que o mercado não está legal aquele dia. E o seu stop gain, se você acertar 3 operações, dependendo do payout, logicamente, do dia ali, e dependendo se foi para o martingale ou não, de 3 a 5 operações no máximo, vocês bateriam ali a meta de vocês, não ficando muito tempo exposto no mercado. Então os sinais que ele pegar através dessa análise de tendência, através do payout, ele pegar de 3 a 5 sinais, dependendo do payout, dependendo do martingale, ele já bateria a meta de vocês e sairia do mercado. Uma lista bem assertiva. É difícil você pegar o loss antes de pegar, né, esses gains aí e bater a sua meta. Então é bem interessante aqui essa configuração para 2 martingales.
Se você quiser trabalhar com um martingale apenas, você pode utilizar valor de entrada 1.5 também e 2,25 também aqui a questão do martingale, do primeiro martingale. Só que aqui você coloca para um martingale, aqui no stop win do dia você deixa 3,5 e aqui também você deixa 7,5. O porquê? Com as mesmas 3 a 5 entradas você bateria a sua meta e precisaria de 2 loss, somando essas porcentagens, precisaria de 2 loss para bater o seu stop loss do dia. Então, caso ele tome o primeiro loss com o martingale, ele continuaria no mercado, tentando recuperar e tentando bater a sua meta. Aí, caso tivesse um segundo loss, ou 2 loss seguidos aí no caso, né, ele bateria ali seu stop loss do dia e pararia de operar, tá bom? Então, no caso de 2 martingales, ele sustenta apenas um, e no caso de um martingales, esse gerenciamento sustenta até 2. Isso daqui é para uma banca mínima de R$150. Então, mínima. Então, se você estiver trabalhando aí com R$150 ou mais, você pode trabalhar com esse gerenciamento aqui, que eu passei. Caso a sua banca for de R$150 ou menos, vocês vão trabalhar outros valores aqui. Valor de entrada vocês vão ter que trabalhar a 2%, primeiro martingale 3% e segundo 4,5%. Tá? Para uma banca aí de R$150, abaixo de R$150. Vocês trabalham com essas configurações aqui de entrada. Stop gain do dia, vocês podem trabalhar 5% e stop loss de 10%. Por quê? Com 3 a 5 entradas você bate a sua meta. Também aqui a mesma questão e a mesma soma. Caso vocês percam 2 martingales, vocês perdem aqui, já batem o seu stop loss, perdem uma operação com 2 martingales. Se for para um martingale, ele segura 2 loss, 2 sinais de loss, tá bom? Aí você me pergunta, por que você não utiliza aquela opção lá de 1.5 para uma banca de menos 150 reais? Porque, por exemplo, sua banca aqui é de R$110. Você faz aí 110 vezes 1.5%, vai dar 1,65. 1,65 reais não faz os R$2 da banca mínima que a IQ recomenda, tá bom? Então, por isso que precisa de uma entrada de pelo menos 2%, porque lá, se você tiver uma banca de R$150 vezes 2%, sua entrada vai ser de até R$3, tá bom? E também vocês podem colocar abaixo disso. Se vocês quiserem abaixar um pouquinho aqui, vocês podem fazer a conta de vocês, tá bom? Vocês podem colocar aqui 1,7%, por exemplo. Então vocês fazem a conta. R$150 vezes 1,7 é igual... R$150 vezes os 2% lá dá R$3. R$150 vezes 1,7%, 2,55. R$2,55. Então vai baixando. Então vocês podem e baixando aqui o valor. Até R$150 vocês vão conseguir utilizar 1,5%. Só que, por exemplo, se tem uma banca de R$130, R$130 vezes 1,5% é R$1,95. Já não bate os R$2. Então vocês têm que ficar atento aí a essas configurações, tá? Então, para uma banca abaixo de R$150, abaixo, tá, de R$150, eu recomendo vocês trabalharem com essas porcentagens aqui: 2% primeira entrada, 3% martingale, primeiro martingale, e 4,5% para o segundo martingale, tá bom? Essas configurações elas vêm sendo bem assertivas, vocês gerenciando, trabalhem o gerenciamento. Pessoal, vivo repetindo isso todos os dias nas salas, e sempre tem uma pessoa que acaba saindo de gerenciamento. É muito importante. Não é só a gente que fala, são muitas salas. Daí você se pergunta, mas o pessoal só fala de gerenciamento. É porque é o ponto principal da sua consistência, é onde você vai ganhar do mercado, onde o mercado não vai tirar no final do mês o seu lucro. É no gerenciamento, porque se você perder 2 dias seguidos saindo do seu gerenciamento, dificilmente você conseguiria recuperar e sair lucrando ainda no final do mês, tá bom? Então sigam o gerenciamento. Pegou essa configuração que eu passei? Sigam, trabalhem ela todos os dias até o final do mês, para vocês realmente conseguirem ver o resultado que essa configuração dá. Não adianta ficar mudando de gerenciamento. Então, se eu passei esse gerenciamento, não adianta vocês falarem, hoje bateu stop loss, vou mudar. Aqui de 2% você coloca 3, aí primeiro martingale 5 e você sai alterando. Isso não vai te trazer consistência. O que vai te trazer consistência é seguir o gerenciamento.
O que vai te trazer consistência é você seguir uma lista. Não adianta vocês mesclarem várias listas de sinais e quererem ter consistência. Por quê? Você pega duas listas assertivas e mescla elas. Aí, por exemplo, que deu o azar de 8 horas da manhã na lista X e 8 e 10 na lista Y darem loss. E você pegou dois sinais na sequência com loss. O que em uma lista só que você tivesse pego, não acontece dois loss seguidos. Então você pegou porque você mesclou essa lista. Então não é legal mesclar lista. Se usa da X, usa da X. Se usa da Y, usa da Y. Mas não mescle listas. Isso também traz inconsistência dentro do mercado. A consistência também está nisso. Também está em você ter uma sequência em uma lista de sinais, não ficar mudando, tá bom? Independente se X ou Y, olha a lista da pessoa, vê sequência de loss que tem, sequência de win sem gale, de win com gale. Isso tudo vai ajudar vocês aí na assertividade e na consistência de vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre gerenciamento, qualquer dúvida quanto ao robô, pode me chamar aí no PV, que eu vou estar de prontidão para responder vocês. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo, tamo junto!